Bom, o objetivo desse clipe é falar sobre convecção natural em cilindros, né? E como uma transição entre placas e cilindros, nós vamos falar primeiro do cilindro vertical, o cilindro alinhado verticalmente com o vetor da gravidade, né? É intuitivo pensar que se eu tenho um cilindro com uma altura L pequena, né, com relação ao diâmetro, ou seja, um cilindro achatado, né, baixo e achatado, é razoável pensar que esse cilindro ele vai vertical, né, ele vai se comportar mais como uma placa do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, o raio de curvatura desse cilindro é muito grande, né? Então não há um efeito de curvatura significativo que vá influenciar no crescimento da camada limite ao longo desse cilindro, por exemplo, desde a base até o topo, se esse cilindro for um cilindro aquecido, né? Só né, que no cilindro aquecido a camada limite vai ser ascendente. Né? Se fosse um cilindro resfriado, o comportamento seria simétrico, mas aí eu estaria falando de baixo para cima, certo? Bom, então nós podemos pensar na outra ponta, né, dessa análise, no outro lado, num cilindro bem magrinho, né, e alto, com uma razão de aspecto L sobre D bastante elevada, né, uma relação L sobre D bastante alta. Nesse cilindro, que se parece mais com fio, né, é, o efeito da curvatura, pelo fato do raio de curvatura agora ser bem pequeno, né, ele vai influenciar o crescimento da camada limite. Né, e isso vai influenciar no comportamento do coeficiente de transferência de calor. Né. Então existe um critério, e esse critério foi proposto por esse autor aqui, né, e se pronuncia Cebitti. O critério é o seguinte: a gente pode tratar um cilindro vertical como uma placa vertical quando a relação entre diâmetro e altura for maior ou igual do que 35 sobre o número de Grashof baseado na altura L elevado a um quarto, né? Imaginando que esse cilindro seja um cilindro isotérmico. Tá? Então, se a gente tem uma latinha, por exemplo, de refrigerante ou de cerveja dentro da geladeira, né, nós podemos, a partir dessas relações entre cilindros verticais e cilindros horizontais, que a gente vai ver na sequência, calcular o que é mais efetivo para o resfriamento, se deixar a latinha deitada ou se deixar a latinha de pé. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, né, quando vai resolver um problema de cilindro vertical, é avaliar esse critério. Se ele for satisfeito, nós usamos correlações para a placa vertical sem qualquer correção. Né? Se ele não for satisfeito, ou seja, se D sobre L for inferior a 35 Grashof L elevado a um quarto, aí nós aplicamos essa correção que é mostrada aqui, certo? Essa correção ela é bem simples de ser utilizada, porque aqui no eixo Y nós temos o H médio do cilindro, né, dividido pelo H médio da placa, certo? Então, ele vai de 1 até 3. Né? Então, na verdade, quando eu tenho um cilindro alongado, né, vertical alongado, nós temos, na verdade, um fator de ganho para a transferência de calor em comparação com a placa. Tá? Isso significa que um cilindro alongado ele tende a ter, por causa do efeito de curvatura, um coeficiente de transferência de calor mais elevado, certo? Tá? Do que se ele fosse correlacionado sem essa correção que nós estamos falando. Né? E esse fator de correção ele é avaliado em função desse grupo adimensional aqui, tá? Dessa variável adimensional, que é 2 sobre raiz de 2, desculpa, 2 vezes raiz de 2 sobre Grashof L elevado a um quarto vezes uma razão de aspecto L sobre R aqui. Tá?
Então, nós computamos esse adimensional, que está aqui no eixo x, né? É o Grashof-L, baseado na altura, né? Perdão, as variáveis estão mostradas aqui. R é o raio do cilindro. Então, eu computo esse valor, né? Se o critério não foi satisfeito, e vejo qual é o valor do fator de correção em função do número de Prandtl. Então, se o adimensional for 3 e o número de Prandtl for 1, né, eu tenho mais ou menos aqui um fator de correção da ordem de 1,8, certo? Então, eu calculo como se fosse para a placa, sem qualquer correção, e aplico esse 1,8 para calcular o coeficiente de transferência de calor corrigido para um cilindro alongado, tá? Bem simples, tá bom? E aí, agora, passando, portanto, para o cilindro horizontal, né, antes de apresentar uma correlação para o número de Nusselt médio no cilindro horizontal, a gente pode falar um pouquinho sobre o comportamento do número de Nusselt local, né? E aí nós tomamos o cilindro aquecido horizontal como referência. Se fosse um cilindro resfriado, né, de novo, o que nós teríamos seria uma situação simétrica a essa daqui. Simétrica no seguinte sentido: aqui no cilindro aquecido, nós temos uma camada limite que cresce a partir dessa geratriz inferior, né? É o ponto de menor espessura da camada limite de convecção natural. Essa camada limite cresce sua espessura, né, ao longo do ângulo θ, e em algum momento ela se desprende aqui, né, se descola da superfície do cilindro, e temos uma pluma ascendente a partir desse ponto aqui, tá? O comportamento do número de Nusselt local em função de θ, né, vendo aqui que θ vai de zero daqui da geratriz inferior até π na geratriz superior, é mostrado nessa figura, né? Então nós temos a variação em função de θ, né, variando de 0 até π, passando por π sobre 2, que seria mais ou menos, né, aqui, certo? Então, o comportamento do número de Nusselt é uma tendência de queda suave, né, ao longo, comportamento qualitativo esse, né? Uma tendência de queda suave em função do ângulo θ, até um ponto entre θ igual a π sobre 2 e π, onde ocorre uma queda bastante brusca, né? Uma vez que a camada limite fica espessa muito rapidamente e logo se desprende, tá? Então, esse é um comportamento típico do regime laminar. É claro que esse comportamento qualitativo está sujeito a variações de acordo com o regime de escoamento, se é laminar, se tem transição, se é turbulento, né, durante a maior parte do percurso ali da camada limite, mas a tendência geral é essa daqui, tá? E, obviamente, como a gente tinha falado, no cilindro resfriado a curva se inverte, né? Ou seja, o ponto máximo de transferência de calor de número de Nusselt local é o θ igual a π, e o ponto de mínimo, né, é o θ igual a zero, tá? Pois bem, então, passando para as correlações, né, e aí a justificativa para se usar correlações para o número de Nusselt médio é que o comportamento do número de Nusselt local é importante para nós conhecermos o fenômeno e interpretarmos algum comportamento físico, porém a ferramenta para análise de problemas e para projeto térmico é o número de Nusselt médio, né? E é esse que a gente utiliza em problemas e avaliações de forma geral. Então, num cilindro horizontal longo, nós temos uma correlação também devida a Churchill, que é a mais utilizada, e essa correlação é mostrada aí. Então nós temos um cilindro horizontal longo isotérmico, e por longo nós queremos dizer que efeitos de borda são desprezados, né, em virtude de uma relação L sobre D bastante favorável, né?
E nessa correlação que ainda tem aqui dentro, olha, um núcleo de constante vezes Rayleigh elevado a um expoente, né, nós temos a presença de uma constante aqui, a presença de uma correção para o número de Prandtl, né, mas para essa correlação as propriedades são avaliadas na temperatura de filme, a média entre TS e T infinito, e ela é válida para números de Rayleigh baseados no diâmetro até inferiores a 10 na 12. Tá? Uma coisa que eu não comentei anteriormente, mas que é super importante aqui, é o seguinte, né? No cilindro horizontal, o comprimento característico é o diâmetro, tá? Não há dúvida disso, né? No cilindro vertical, né, aquele que a gente falou anteriormente, então eu vou voltar 2 slides aqui. No cilindro vertical, como a camada limite se desenvolve ao longo de L, né, o comprimento característico é L. Na verdade, nós usamos uma correlação para a placa aqui, tá? Não tem nada a ver com o diâmetro, né? A camada limite se desenvolve, como está sendo mostrado aqui nesse esquema, ao longo da direção X, da direção vertical. Tá? Ao passo que aqui a camada limite se desenvolve ao longo dessa coordenada θ, né? Dessa coordenada angular. E, portanto, o comprimento característico é o diâmetro. Tá? Então, isso é muito importante e erros dessa natureza de trocar comprimentos característicos, eles são duramente penalizados, tá, pessoal, em avaliações, porque requer uma interpretação física do problema e não simplesmente uma substituição de fórmulas, tá? Então eu costumo dar bastante importância para isso na hora da correção, tá bom? Então, voltando aqui, né, nós temos a correlação do Churchill, né, que é bastante utilizada, é a mais difundida, né? E nós temos, só para complementar essa seção de corpos de revolução, a correlação para a esfera, tá? Ela também é uma correlação devida ao Churchill, né, que dedicou, acho que, boa parte da sua vida a desenvolvimento dessas metodologias de avaliação de coeficientes de transferência de calor, e ela não foge muito daquela expressão geral, ou seja, ela tem um núcleo que é 0,589, que é uma constante, vezes o Rayleigh elevado a um expoente. Tem aqui um parâmetro de correção de Prandtl, né, para que a correlação fique mais abrangente, e aquele número 2 ali, que é o nosso limite teórico para condução em um domínio esférico, né, tá? De novo, aqui, voltando para o cilindro, esse 0,6 aparentemente não tem significado físico, tá? É simplesmente um ajuste. Ao passo que aqui o 2 tem um significado físico bem marcante, tá? Novamente aqui as propriedades são avaliadas na temperatura de filme e a correlação é válida para números de Rayleigh inferiores a 10 na 11, tá bom? Eu acredito que com isso, né, nós terminamos a parte de corpos de revolução, e aí no próximo clipe já vamos tratar de escoamento em convecção natural em canais, como pode ser visto aqui, né, canais de placas paralelas. Né? Por enquanto esses canais são abertos, né, formando uma espécie de chaminé aqui, como vocês podem ver, né, um efeito chaminé, e tem várias utilidades, principalmente no dimensionamento de dissipadores, né? Quanto até se a gente tiver componentes eletrônicos dispostos em placas de circuito que são paralelas, nós temos aqui uma espécie de resfriamento por convecção natural dessas placas que dissipam calor. Tá? Então nós vamos ver métodos bastante interessantes para dimensionar esses tipos de componentes nos próximos clipes. Tá bom? Então a sessão de corpos de revolução foi terminada.